Boa noite a todos, sejam bem-vindos para o nosso estudo, deixa eu pôr na tela aqui, de O Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 1, que trata dos espíritos. O assunto, o Michel tem certeza que ele vai ainda tocar no item 98, que nós estudamos semana passada, e o item 99 para a semana que vem, muito provavelmente adentrarmos a escala espírita. Então, nós estamos falando das diferentes ordens de espíritos, a partir do item 98. Tem aqui ao meu lado o Michel, e quero pedir aí a você que se inscreva em nossos canais, estudar Kardec, Kardec Tube, canal do José Paniago, que curta, comente, participe do estudo à vontade, aí perguntando, comentando, isso é muito importante, e também divulgue aí os nossos canais. Michel, boa noite, meu amigo, bom estar aqui novamente junto com você, com todo esse pessoal do chat aí, para o nosso estudo. Passo para você. Boa noite, Lauro, boa noite a todos. Digo mesmo, é sempre muito bom a gente estar aqui na segunda-feira, no nosso estudo, com pessoas amigas e que têm o mesmo objetivo, que é estudar essa obra tão importante de Kardec, né, que é o Livro dos Espíritos. Quero também, mais uma vez, reforçar o que o Lauro falou, da importância de quem nos assiste, de curtir a live, de compartilhar, de se inscrever nos canais, de nos seguir nas demais redes sociais, que isso sempre nos ajuda, né? E o mais importante, tirar as dúvidas, né? Tirar as dúvidas que possam surgir sobre o assunto. Nós estamos numa fase do estudo em que aqueles que perderam os estudos passados precisam assistir, porque como a gente está construindo uma ideia, a gente está construindo conceitos, é muito importante, por exemplo, que a gente estudou semana passada o item 98, quem não assistiu, assista, né, porque a live fica gravada aqui no YouTube, a pessoa pode assistir pelo canal do Lauro, quantas vezes quiser, e eu também reposto depois lá no meu canal do YouTube, no Kardec Tube. Então é muito importante que agora a gente está num assunto agora que quem não for acompanhando vai perder muita coisa. Então é imprescindível que pelo menos do estudo do item 96 para cá, que a gente entrou nesse assunto, a pessoa vá lá, assista, vá assistindo aos poucos, acelere, acompanhe, nem que demore alguns dias, né? Porque a gente precisa, a gente tem que partir da ideia que as pessoas já têm muita coisa que a gente falou, para a gente não precisar ficar repetindo toda segunda, para a gente poder ir avançando e montando esse quebra-cabeça. Porque, como eu falei já em outros estudos, quem entender o assunto que a gente está estudando agora vai ter uma compreensão de toda a doutrina espírita. Então, por isso que é muito importante, a gente vai ver daqui a pouco o próprio Kardec dizendo isso, né? Que a escala espírita, ela é uma chave, né? Do espiritismo. Então, a gente vai pegar mais alguns detalhezinhos a 98, depois a gente já pega a 99 para seguir adiante. Passo para ti, Lauro. Simbora, vamos para o estudo. Então vamos lá. Então a gente viu já na semana passada, a gente explorou a pergunta 98, né? Os espíritos da segunda ordem que desejam apenas o bem, têm o poder de praticá-lo. Então a gente explicou o que é a segunda ordem, por que a questão do desejo, por que ele fala aqui do desejo do bem, por que ele fala do desejo apenas o desejo do bem, o que ele quer dizer com a palavra apenas. A gente viu sobre por que ele pergunta se, além de ter apenas o desejo do bem, se tem o poder de praticá-lo. Então a gente mostrou que eu posso ter o desejo, eu posso ter a intenção, mas eu posso não ter a possibilidade, aí está o poder, de praticar conforme eu desejo, né? Há uma ligação entre a nossa intenção e o nosso desejo com as nossas ações.
Então você pode ter o desejo de fazer uma coisa, mas não conseguir realizar esse desejo. Realizar o desejo é justamente o poder de praticá-lo. Então é muito importante que as pessoas revejam 98 para ter uma ideia que a gente tratou disso com mais detalhe, né? E aí eles vão dizer na resposta que o poder para praticar o que se deseja, dos espíritos da segunda ordem, ele depende do grau de perfeição que esse espírito de segunda ordem está. Então, entre os espíritos de segunda ordem, eu vou ter uma coisa em comum, que é o desejo do bem. Os espíritos que estão na segunda ordem têm todos apenas o desejo do bem. Mas o que muda entre eles, o que diferencia um espírito da segunda ordem para outro, é o poder de praticar esse desejo, de transformar esse desejo em algo prático, em uma ação real, não apenas ficar no campo do desejo. É isso que então os espíritos de segunda ordem têm diferenças. E aí Kardec, a resposta diz: uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Então a gente vai ver depois, quando a gente entrar no, porque nas questões adiante ele vai explicar o que é essa ciência, essa sabedoria, essa bondade. A gente vai estudar mais para frente, logo, as diferenças entre os espíritos de segunda ordem com detalhes. Então, dentro da segunda ordem eu tenho pontos em comum entre todos, por isso que eles estão todos na segunda ordem, mas eu tenho diferenças, e a gente vai estudar essas diferenças. Da mesma forma, os espíritos da terceira ordem. Os espíritos da terceira ordem têm pontos em comum, por isso que eles estão caracterizados na terceira ordem, mas eles também têm diferenças, que a gente vai estudar no detalhe. O que são essas diferenças? É o que Kardec vai chamar de classes, nós vamos ver. Dentro das ordens eu tenho classes, ou seja, subcategorias que diferenciam os espíritos da mesma ordem. Então eu tenho primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Dentro de cada ordem eu tenho subdivisões, que são as chamadas classes. Somando todas as classes, eu tenho 10 classes, distribuídas dentro das 3 ordens. Então a gente vai ver o que ele quer dizer com espírito de segunda ordem. Uns possuem ciência, outros sabedoria, outros bondade. A gente vai ver que isso são classes dentro da segunda ordem. Daí ele termina dizendo: todos, porém, ele está falando aqui dos espíritos de segunda ordem, ainda têm que sofrer provas. Então esse conceito é muito importante dentro do espiritismo e da teoria das obras de Kardec. É muito comum, as pessoas conhecem de uma maneira geral, a gente falar de provas e expiações no espiritismo, que são conceitos que o espiritismo vai ter um entendimento próprio. É muito importante que as pessoas entendam o que Kardec vai chamar de provas e aquilo que Kardec vai chamar de expiação. Então, resumidamente, porque nós vamos também estudar isso com detalhe, depois da escala espírita, mas para a gente entender a ideia. Os espíritos, todos nós, somos criados por Deus, todos iguais, todos sem conhecimento, sem nenhuma qualidade, como se fosse 0 quilômetro, né? Todos nós. E aí todos vão passar pelo progresso, em que cada um vai construir a sua trajetória. Por isso que o mérito ou o demérito será sempre do indivíduo. Ele não é criado por Deus com nenhuma qualidade, nem com defeitos.
Muito cuidado, Deus não cria os espíritos nem com qualidades e nem com defeitos, porque se Deus criasse espíritos com qualidades ou com defeitos, Deus seria injusto, porque ele daria para a criatura algo que ela não escolheu, não foi ela que construiu nela mesma. Então, para a teoria espírita, Deus é justo. Logo, ele não pode dar nenhuma característica para os espíritos, porque tem que ser o próprio espírito que tem que construir a sua história, tem que construir o seu progresso. Por isso que, a partir do momento que ele constrói, é mérito dele, do próprio espírito. Da mesma maneira, quando ele construir algo ruim, também vai ser responsabilidade dele. Por isso que eu não posso acusar Deus de injusto. Isso, claro, dentro da teoria espírita. Claro que os próprios filósofos vão colocar uma questão que Kardec vai ter que trabalhar e a gente vai ver quando ele for tratar disso. Uma pergunta que os filósofos fazem é: por que Deus não nos criou perfeitos? Porque aparentemente, né, se ele criasse todos os espíritos perfeitos, não existiria dor, não existiria sofrimento, não existiria maldade. Por que Deus cria o ser humano simples e ignorante e deixa que ele construa a sua trajetória? Sendo que para construir essa trajetória, muitas vezes ele vai sofrer, ele vai praticar o mal. Muitos filósofos vão perguntar, mas por que Deus não cria a gente perfeito já? Já cria 100% perfeito, feliz, pronto, não há dor, não há sofrimento, não há maldade no universo. Veja que, aparentemente, é uma boa questão, mas o que Kardec vai ter que atacar. Mas, pra gente, depois a gente vai ver isso, mas pra gente entender a conclusão da teoria espírita. Então, nós somos criados sem nenhuma qualidade, sem nenhum defeito, e a gente vai se desenvolvendo ao longo das diversas encarnações. Esse processo de encarnar, aprender, evoluir, encarnar, aprender, evoluir, esse processo natural que todos os espíritos têm que passar. Para o espiritismo não há seres criados já num estado de perfeição ou espíritos de outra natureza. Não, todos têm que passar. Esse processo, os espíritos e Kardec vão chamar de provas. Então, esse processo natural de evolução que se dá encarnando, aqui é outra discussão também, porque algumas filosofias espiritualistas vão propor que não é necessário encarnar para evoluir. Então, por isso a importância da gente entender a visão espírita. E depois a gente vai entender, quando for estudar, por que a visão espírita ela é a mais racional. Mas como a gente não está discutindo ainda, eu só estou citando. Mas então, para a teoria espírita, eu tenho que encarnar para evoluir. Esse processo se chama provação ou provas. Que todos nós vamos passar. Então veja o que ele está mostrando. Agora entendendo a questão 98, quando o espírito já adquiriu o desejo máximo do bem, então ele tem apenas o desejo do bem, que é a característica do espírito de segunda ordem, e a gente, quem quiser entender melhor, veja o estudo passado, ele está dizendo que mesmo esse espírito que já adquiriu o desejo máximo do bem, ele é incapaz de desejar o mal, mesmo esse espírito ainda tem que passar por provas. Ou seja, ele ainda tem coisas a aprender. E o que são essas coisas que ele tem que aprender? É o que vai dar o poder dele desejar o bem e praticar o bem ao máximo. Quando eu me torno espírito bom, eu tenho já o desejo máximo do bem. Me falta o poder máximo de praticar esse desejo. Por isso que eu ainda tenho que passar por provas. O que é o espírito puro de primeira ordem? É exatamente esse espírito que já tem o desejo máximo do bem e adquiriu agora o poder máximo de praticar esse desejo do bem. Esse é o espírito puro. Então, o espírito puro, aquilo que ele deseja, e só pode ser o bem, ele sempre realiza.
Olha que coisa fantástica que é um espírito puro. O que ele quer, ele faz. Só que o que ele quer é sempre o bem. E o que ele faz é sempre o bem máximo. O que são os espíritos de terceira ordem? A gente nem tem o desejo máximo do bem, porque a gente também tem desejo do mal. E a gente nem tem capacidade máxima de fazer esse bem. Então veja, estamos vendo as diferenças entre as ordens. E entendendo a ideia de provação. A provação é, eu faço bem, mas ainda me falta conhecimentos para praticar todo esse bem que eu desejo. Mas o que é a expiação? Embora não seja o nosso tema, mas só para dar um gostinho do que a gente vai ver lá para frente. A expiação é um tipo de prova que o espírito vai ter que passar, mas que não era necessário. É um tipo de prova, a expiação, que o espírito tem que passar, mas não precisaria. Por que ele não precisaria? Porque é um tipo de provação que só existe quando eu pratico o mal. E nenhum espírito é criado para praticar o mal. Então, quando eu pratico o mal, eu não estou fazendo a vontade de Deus, porque Ele não me criou para fazer o mal. E ao praticar o mal, eu crio a chamada expiação, que é uma prova que surge porque eu tenho que reparar esse mal. Então, além das provas naturais que eu tenho que passar, se eu pratico o mal, eu crio mais provas. Por isso que eu demoro mais para chegar na primeira ordem. Percebe? Então, esses são os conceitos que a gente tem que guardar. Por isso que eu digo, a gente está numa fase que ou o pessoal anota ou revê o vídeo quantas vezes precisar para entender os conceitos. Porque a partir de agora, todas as vezes que eu for ir falando esses termos, o ouvinte tem que ter esse entendimento que a gente está dando para não ter contradição. E a gente entender o pensamento espírita. Dito isso, eu passo para o Lauro para ver se tem comentários e questões e a gente vai seguindo. Não, a Alessandra, a Algarve, né, ela disse que você já explicou que ela ia te perguntar a diferença entre provas e expiações. Michel, bom, quero aqui agradecer, tá, a presença de todos que já estão chegando aqui, já vão fazendo os seus comentários aí, as suas perguntas, caso surjam. Pessoal, fique à vontade para participar, tá? Michel, vamos lá. Eu sei que depois você vai abordar isso quando a gente adentrar a escala espírita propriamente falando, mas, não, vou na resposta aqui. Bom, aqui na segunda parte da resposta. Quando vai dizer assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Eu lembro que no estudo passado você falou assim, olha, né, qualquer um que lê sobre os espíritos bons vai dizer assim, bom, já que eles têm apenas o desejo do bem, logo então são espíritos puros, né? Só que tem algo que diferencia. E você acabou de citar agora há pouco, que é pleno conhecimento, plena ciência de tudo. Não é isso? Aí, Michel, a minha pergunta para você é a seguinte. Segundo o que está aqui, ó. Aqui. Eu poderia dizer assim, não, então se todos tivessem ciência, sabedoria e bondade, seriam espíritos puros. Poderia concluir dessa forma, Michel? E a gente vai ver que não. Quando eu reuni ciência, sabedoria e bondade, eu sou o que Kardec vai chamar de espírito superior, que é a classe mais alta dos bons da segunda ordem. Eu estou a um passo de me tornar puro. Então, o que reúne tudo isso... Porque assim, ó, vamos lá, a gente adianta porque depois nós vamos ver isso de novo, né? Com bastante detalhe. Mas assim, dentro da segunda ordem, eu tenho 4 tipos de espíritos, que são as 4 classes.
eu tenho os que possuem ciência. Assim, ó, antes, retomando, todos têm o desejo do bem. Por isso que são da segunda ordem. Apenas o desejo do bem. Lembra a importância do apenas. Todos eles, para estar dentro da segunda ordem, tem que ter o desejo, apenas o desejo do bem. Ponto. Mas entre eles, eu tenho 4 tipos. Eu tenho aquele que tem o desejo apenas do bem, mas ele tem, junto com isso, somado a ciência. Ele é de uma classe. Um tipo de espírito da segunda ordem. Eu tenho aquele que tem apenas o desejo do bem e tem a sabedoria. Eu tenho aquele outro, agora o terceiro tipo, que ele tem apenas o desejo do bem, mas mais a bondade. Que as pessoas vão poder dizer, mas parece redundante, tem apenas o desejo do bem e tem a bondade. Nós vamos ver que é diferente. Porque aqui é a bondade ação, que é diferente da bondade e desejo. Então ele tem a bondade e desejo e tem mais a bondade e ação. É um tipo de espírito dentro da segunda ordem. E eu tenho um quarto tipo, que é ele tem o desejo do bem e tem as 3 coisas das outras 3 classes juntas. Mas mesmo esse Kardec não coloca ainda como puro. Nós vamos entender por quê quando nós estudar a diferença desse espírito superior para o puro. Que é mínima, evidentemente, porque ele está a um passo de se tornar puro. Mas ele ainda não é puro e a gente vai entender por quê. Mas ele está no final da evolução, ele está quase se tornando puro. Tá? Aí nós vamos ver com detalhe. Claro que a pessoa está vendo a gente, mas o que é propriamente bondade, sabedoria e ciência? Nós vamos ver isso. Lá nas questões, já vou adiantar para vocês aqui, ó, questão 108, 109, 110, 111, viu como a gente está pertinho? Nós vamos ver isso. Mas só para responder a pergunta do Lauro, eu já adianto que mesmo somando essas 3 qualidades que ele coloca na 98, eu ainda não sou puro. Eu vou ser o chamado espírito superior, que é uma classe, a classe mais alta dentro da segunda ordem são os puros. É aquele que está indo para a primeira. Tá? E a gente vai entender. E só para contar uma curiosidade para quem está nos assistindo, para deixar as pessoas mais com vontade de estudar mais, Allan Kardec era esse espírito superior. Ele, na classe dos espíritos, Kardec estava nessa classe dos espíritos superiores. Ele estava na classe mais alta da segunda ordem, a um passo de se tornar espírito puro. Vejam o tamanho da evolução desse espírito que reencarnou na Terra e construiu o espiritismo. Tanto que o espírito dessa classe dos espíritos superiores, ele vai ter como anjo guardião o espírito puro. Por isso que Jesus, que é um espírito puro, era anjo guardião, guia espiritual de Kardec. Enquanto nós, que somos espíritos imperfeitos da terceira ordem, nós vamos ter como anjo guardião ou guia espiritual espíritos da segunda ordem. Então vejam como tudo se encaixa na natureza, né? Lauro, passo para ti. Não, perfeito. Porque essa pergunta que eu te fiz até para levar para o lado de quando o Kardec vai falar, olha, uns têm ciência, outros têm sabedoria, outros têm bondade, porque geralmente, né, até a gente conversou esses dias para trás aqui num dos nossos estudos, quando a pessoa usa o termo espírito de luz, ou ela ignora que há uma necessidade de saber, olha, esse espírito, ele tem o quê? Segundo o que a gente está vendo na comunicação, ele tem mais conhecimento, mais ciência. Não, ele tem mais sabedoria, mais bondade, né? Eu acredito que é importante entender essas diferenças, ou, como você disse, quando é um espírito superior da escala espírita, lá na segunda ordem, que ele reúne todos esses elementos aqui, sabedoria, ciência e bondade, né? Mas que ainda não é espírito puro, que depois você vai tocar nesse ponto aí. É só para a gente entender que há necessidade de analisar uma mensagem, mesmo quando o Espírito diz ser tal ou tal, alguém que aqui
foi, né, uma pessoa venerada, uma pessoa que demonstrou uma certa qualidade. Ainda assim é preciso fazer essa avaliação. Michel. Tem dois pontos importantes no que tu falou. A primeira, Kardec não usa o termo espíritos de luz porque ela é um termo que não diz muita coisa. Então, a pessoa o movimento espírita, quando ouvir falar, é um espírito de luz, tá, mas dentro da escala espírita definida no Livro dos Espíritos, esse espírito de luz que você está me dizendo se encaixa aonde? Então, a pessoa tem que refinar mais, ela tem que detalhar mais o que ela está querendo dizer. Por isso que todas as definições genéricas demais, elas são ruins, porque eu não consigo... Se você me disser, é um espírito de luz, mas por quê? Por que você considera um espírito de luz? O que você está querendo dizer por espírito de luz? Vejam que as classificações de Kardec são melhores, porque ele vai definir cada classe e vai dar as características. E agora uma coisa mais importante ainda, que o movimento espírita peca. O espírito superior, o espírito de segunda ordem, em geral, todos eles, inclusive o espírito puro da primeira, quando eles se comunicarem, eles nunca vão dizer, eu sou o espírito de segunda ordem. Então, o espírito que se apresenta dizendo isso é um de terceira se passando por um de segunda. O espírito superior, ele nunca chega dizendo isso. Você que vai reconhecer as qualidades, a sabedoria e o que esse espírito fala para você, analisando o conteúdo. Não faz nenhum sentido. É a mesma coisa o próprio Jesus. Kardec chega nessas conclusões analisando o que o espírito diz. Não é porque o Jesus chegou e disse assim, ó, eu sou Jesus, eu sou teu anjo guardião, sou espírito puro e agora tudo que eu disser você vai aceitar. Veja que o espírito que fizer isso é um falso espírito superior. Tá? Então, lembre sempre, a gente vai ver, a gente vai aprender a reconhecer uma mensagem do espírito superior. É para isso que serve a escala espírita. A gente vai aprender a reconhecer em que ordem evolutiva está o espírito que está se comunicando. É para isso que serve a escala e a gente tem que usar. Mas muito cuidado. A maneira de reconhecer não é pelo que o espírito vai dizer, não é o espírito dizendo. Imagina, ele dita a mensagem no final ele diz assim: estou na segunda ordem. Se fizer isso, não é da segunda ordem. Porque os espíritos superiores, e aqui é importante ressaltar, eu posso usar o termo espíritos superiores para me referir aos espíritos da segunda ordem, todos eles, e o espírito de primeira. E quando eu for falar da classe que se chama espíritos superiores, que é um tipo dentro da segunda ordem, é outra coisa. Então se acostume com esses dois usos. Quando eu falar espíritos superiores de uma maneira genérica, eu estou falando de todos os espíritos da segunda ordem, mais o da primeira. Agora, dentro da segunda ordem, eu tenho um tipo de classe que se chama espírito superior. Aí é um tipo específico de espírito. Alguém pode estar se perguntando, mas por que esses dois usos? Porque Kardec fez isso. Quando você for ler a obra de Kardec, tem momentos que ele está falando de espírito superior, se referindo a todos da segunda e da primeira. E os da terceira são os inferiores. E, em alguns momentos, ele está falando especificamente do espírito da classe dos espíritos da segunda ordem. Então, você só tem que diferenciar vendo o contexto. Mas lembrando, nenhum espírito da segunda e da primeira ordem se identifica dizendo a sua ordem. Olha, Lauro, aqui é o seu anjo guardião falando. Sou da segunda ordem. Escute os meus ensinamentos. Não é assim. Se fizer isso, já sabe, é o espírito de terceira, se passando por de segunda. Porque a gente vai descobrir que o espírito da terceira ordem pode se passar pelo da segunda. Ele pode chegar e dizer assim, eu sou guia, você tem que me ouvir, eu tenho uma mensagem para passar. Toda vez que faz isso, ou seja, quer dar carteiraço, é espírito de terceira ordem se passando por espírito da segunda.
Então você já vai saber, até isso já vai acusar a ordem do espírito quando ele se comunicar. Porque os da segunda não vão fazer isso. Pela grandiosidade do conteúdo que eles vão ditar, é que você vai reconhecer que eles são da segunda ordem. Não porque ele disse. O caso mais famoso do espírito que se passou por da segunda ordem e não era é o Emmanuel. Que toda uma cambada de milhões de espíritas pensam que é um espírito evoluído. Ele se apresentou a um médium dizendo, sou seu guia e a partir de agora você tem que ter disciplina e me obedecer. O médium, que era o Chico, como era alguém que não estudou Kardec e que tinha gravíssimos problemas de submissão e passividade, ele aceitou. Por que ele aceitou? Porque ele caiu na mistificação de um espírito de terceira ordem que se passa por espírito de segunda. Porque, e como ele não tinha conhecimento em Kardec, ele não sabia que o espírito de terceira ordem, alguns, eles podem mentir que são de segunda e se passar por guias. E aí eles fazem o que para enganar? Eles falam coisas bonitas. Então, o espírito, como o Emmanuel falava em Jesus, falava no amor, falava na caridade, o Chico, que desconhecia a ciência espírita, achou, olha, realmente é um anjo guardião, tá falando de Jesus, né? Então eu vou obedecer tudo que ele fala, porque ele é de Jesus. Olha a armadilha que o Chico caiu, e passou a vida inteira obsediado pelo Emmanuel, e enganado pelo Emmanuel, e escravo do Emmanuel, achando que ele era um verdadeiro espírito superior, não cumpriu com a missão dele de ajudar o espiritismo, com a mediunidade dele, e ajudou a trazer centenas de obras terríveis e ridículas, porque acreditou num espírito mentiroso. Esse é o maior exemplo que a gente tem na história de um médium que foi enganado por um falso espírito, que é o Emmanuel. Por isso a importância da escala espírita. Se o Chico conhecesse a escala espírita, e nós vamos estudar, ele saberia que o Emmanuel não poderia ser um espírito superior, e não ouviria e nem se submeteria à sua vida, que foi um inferno por culpa do Emmanuel, que submeteu ele a coisas terríveis, se ele conhecesse a escala espírita. Então a gente olha a importância da escala espírita, para a gente não cair nesses enganos, né? Isso é muito importante ter tocado nesse assunto, que eu lembrei de falar isso, né, Lauro? Ótimo. Não, a Alessandra faz essa pergunta aqui, quando você fala lá da Jesus ser o espírito, né, o espírito protetor de Kardec. Então, o nosso anjo protetor, guardião, é um espírito da segunda ordem, pertencente à segunda classe. Aí ela conclui aqui, colocando assim, ou os benévolos. Ô, Michel, você tá mudo. Aqui, tem um botãozinho que é só no toque embaixo aqui que eu aperto sem querer. O anjo guardião é sempre da segunda ordem. Aí pode ser qualquer classe da segunda ordem. Não tem uma classe da segunda ordem que não possa ser anjo guardião. Todos da segunda ordem podem ser anjo guardião dos da terceira. E os da segunda tem como anjo guardião o da primeira. É sempre uma ordem elevada, mas não tem as classes. O espírito de tal classe da segunda ordem não pode ser anjo guardião. Não, todos podem. Todos os espíritos de segunda ordem, independente da classe, podem nos guiar, dão conta da gente. Então não vamos se preocupar achando assim, será que meu anjo guardião é menos capacitado que o anjo guardião do Lauro? Eu fico pensando bem, eu quando vê... Não, todos dão conta do da terceira ordem. Eles têm diferenças de hierarquia entre eles, mas todas as hierarquias deles dão conta total do espírito de terceira ordem. Então, fiquemos tranquilos, que todos nós temos um anjo guardião da mesma qualidade para o que a gente precisa. Entre eles tem hierarquia. Por exemplo, vocês vão ver nas obras de Kardec os espíritos da segunda ordem chamando Kardec de mestre. Há várias mensagens na Revista Espírita que os espíritos que a gente sabe que são da segunda ordem
eles vão se referir a Kardec como mestre. Mesmo eles estando desencarnados e Kardec encarnado. Porque eles sabiam que mesmo entre eles, Kardec era o mais evoluído. Aliás, para o Espiritismo, o espírito mais evoluído depois do Cristo que passou pela Terra é Kardec. Embora hoje a gente seja apaixonado por espíritos de terceira ordem, né? Hoje, no movimento espírita, as pessoas rendem homenagem, seguem, idolatram e levam para a sua vida espíritos da terceira ordem. O que a gente vai aprender que é o maior engano que a gente pode cometer enquanto espiritismo. Porque o espírito da terceira ordem é que nem eu. Eu não posso pegar como professor alguém que é que nem eu. Alguém que é que nem eu pode ser meu colega de evolução, mas não pode ser meu professor. A gente tem que escolher como professor os da segunda ordem. Então não adianta eu ficar tirando para professor o Emmanuel, André Luiz, Joana de Andes, Manuel Filomeno de Miranda. E aí vai me lembrando tantos outros que o movimento espírita idolatra, ama, chora, bota nome de casa espírita. E aí os de segunda a gente abandona. Então não perca tempo com espírito de terceira ordem, por uma razão muito simples, você já é um. Então não adianta, que nem, não adianta eu pegar alguém de terceira ordem e achar que é meu professor, ele pode ser meu colega, que a gente pode se ajudar. O que acontece? A gente pode, enquanto de terceira ordem, se ajudar, mas se ajudar como um colega ajuda outro, mas não pegar um colega de terceira ordem e passar a tratar ele como professor, aí você está sendo burro. Que é o que o movimento espírita fez. A gente passou o século XX inteiro idolatrando um espírito. A gente chegou ao ponto no século XX que um espírito mandava no movimento espírita, que era o Emmanuel. Ele ditou absolutamente tudo que a gente devia fazer, pensar, estudar, ler e praticar. Porque todos os outros só copiavam o que ele falava. Olha o ponto que a gente chegou no século XX, que um espírito, e ainda de terceira ordem, dominou o movimento espírita. Hoje, essas pessoas que estão aí nas casas espíritas, nem elas sabem, porque elas são ignorantes, porque elas não estudam, estimuladas pelo próprio Emmanuel, nem elas sabem que é o próprio Emmanuel que o que elas estão seguindo e chamando de espiritismo é emanuelismo. André Luizismo, não é espiritismo. E aí, o que vai acontecer? Elas deixam de ouvir o anjo guardião, que é o verdadeiro espírito elevado, e elas estão querendo aprender com um espírito de terceira ordem. Só que como ele é de terceira ordem, ou seja, ele é limitado, elas não vão conseguir, mesmo seguindo eles, não vão conseguir evoluir. Por quê? Porque ele não é evoluído. O que vai acontecer? Essas pessoas vão desencarnar, vão chegar no mundo espiritual dizendo assim, agora eu vou conhecer o meu mestre Emmanuel, que deve ser um espírito assim que ele deve fazer piquenique com Jesus, né? E elas vão descobrir, olha a decepção do tempo perdido, elas vão descobrir que ele não tá na turma. Elas vão chegar procurando ele no alto escalão e vão ver que ele não tá lá. Há relatos, se vocês lerem a revista espírita.net, que é uma revista espírita moderna, com relatos de evocações atuais, feitas por um grupo IPA aqui do Paraná, vocês podem ler de graça. Vamos no site revistaespírita.net. Há relatos ali de espíritos, de pessoas que morreram e no mundo espiritual descobriram que aqueles espíritos que elas seguiam em vida, elas chegaram achando assim, deve estar de braço dado com Jesus e Kardec, né? E elas descobrem que eles não eram espíritos superiores. E a gente vê a decepção, e em alguns pode gerar até a revolta, né? Então, cuidado, você que fica seguindo palestrante, médium ou qualquer espírito,
Você vai quebrar a cara. Não siga espírito de terceira ordem, você pode, no máximo, ser amigo, irmão, colega. Agora, tirar para professor, para mestre, você vai quebrar a cara. Então, portanto, para concluir, passar para o Lauro, se você seguir o Kardec Tube e se iludir trocando Kardec pelo Kardec Tube, você está cometendo um erro. Qual é o papel do Kardec Tube e do Michel Macedo? Eu estudo Kardec e compartilho com vocês. Ponto. Ponto. Sou espírito de terceira ordem, não sou evoluído, não sou guia de ninguém, não sou guru de ninguém. Vá seguir Kardec e os espíritos que estão com Kardec. Ah, mas eu não tenho tempo de estudar Kardec e acompanhar o Kardec Tube. Não acompanhe o Kardec Tube. Se você só tem tempo para fazer uma coisa, leia e estude Kardec na fonte. Porque senão, tá errando. A gente transformou os divulgadores espíritas, que são, na grande, imensa maioria, péssimos divulgadores, a gente transformou eles em professores e lideranças e gurus. Vai se decepcionar no mundo espiritual. Vai chegar lá e eu sempre brinco, né? Quem chegar lá, eu sou da terceira ordem. Não crie expectativa. Porque o mestre é Kardec. É ele que você tem que buscar. E os espíritos que o seguem. Isso é muito importante, porque no século XX a gente só fez burrada enquanto isso. E está sofrendo as consequências. Porque boa parte do que está acontecendo no país e no mundo é culpa dos espíritas. Porque se a humanidade tivesse conhecido os verdadeiros espíritos superiores, a obra que eles deixaram, a humanidade estaria melhor. Então o movimento espírita também é culpado pelo que a Terra vem passando. Porque a gente escondeu Kardec para seguir espírito de terceira ordem, tipo Emmanuel. Então lembrem-se disso, porque não é em todo lugar que vocês vão ouvir isso. Porque as pessoas, os espíritas não têm coragem de falar isso. Claro. Sim, sim. Como a gente sempre diz, quem ler Kardec, quem estudar Kardec, refletir, vai se sentir seduzido pelos seus escritos, vai ver o quanto é atraente, né, estudar, o quanto você compreende, e até para a aplicação na sua vida, na sua rotina, se torna muito mais intenso, mais racional, com o conhecimento. Então, estudar Kardec, estudar esses espíritos superiores que editaram essas obras, né, juntamente com Kardec, faz toda a diferença. Bom, Michel, aqui deixa eu ver como é que está aqui de comentário, está tranquilo. Vamos para a questão 99. Passo para você. Eu acho que só tem mais uma pergunta, Lauro, pra gente não deixar passar. Acho que é da Henriette. Se apareceu para ti aí. Kardec diz em evoluir moralmente e intelectualmente. Como evoluir intelectualmente? É só essa, né? Ou ela fez em duas partes? Ela pôs aqui, né? Moralmente, eu já imagino que é, mas intelectual, aperfeiçoar a inteligência? Assim, duas coisas. Deixa eu começar por uma parte. Kardec vai fazer uma divisão, e óbvio que Kardec não é o único escritor que fez isso, né? Sobre uma divisão didática da evolução, e os espíritos fazem isso na obra, da evolução moral e evolução intelectual. Tá? O que isso quer dizer? O intelecto está ligado à razão, ao conhecimento, ao saber, ao conhecer, né? E a moral aqui é no sentido ético da palavra, do bem e do mal, das virtudes, né, contrapondo os vícios morais.
tá? Então, eu posso ter muito conhecimento, mas junto com esse conhecimento, eu posso usar esse conhecimento, aplicar esse conhecimento para o mal. Então, veja que não necessariamente eu saber muito garante a minha evolução moral. Porque a gente sabe que tem pessoas que têm muito conhecimento e usam esse conhecimento justamente para enganar, para mentir, para fazer o mal. Então, aqui é um exemplo de como eu separo a evolução moral da evolução intelectual. E eu tenho, às vezes, pessoas que têm pouco conhecimento, o entendimento das coisas, mas são pessoas honestas, bondosas, honrosas. Então, primeiro, para a gente entender a diferença entre conhecimento intelectual e evolução moral. Então, fica claro com esses exemplos que eu dei, como isso, a gente encontra isso diariamente. Tá? Agora, o que os espíritos vão dizer? O progresso intelectual ocorre sempre. Você não consegue deixar de aprender. Você não consegue escolher, não vou evoluir intelectualmente. Porque sempre você está aprendendo. Todos os dias. Todos os dias você está pensando e ao pensar você está aprendendo. Mesmo que seja por repetição. Você está aprendendo. Então o conhecimento intelectual ocorre sempre. O moral não. O moral ele pode estacionar. Nunca baixar. Nunca evoluir. Mas ele pode estacionar. Então o intelectual ocorre sempre e o moral pode estacionar. Peguem esses conceitos. Outra coisa importante. Ah, mas se o intelectual ocorre sempre. Sim, mas eu posso acelerar esse conhecimento intelectual. E aqui está a chave para eu evoluir mais rápido. Eu sempre aprendo. Mas se eu usar as táticas certas, eu posso aprender mais e melhor de uma maneira mais rápida. Porque senão a pessoa pensa assim, eu não vou estudar então. Eu não vou ler, estudar, buscar os escritos, as obras de Kardec, os filósofos, os bons livros, porque o Michel disse que a gente evolui sempre intelectualmente, então eu vou deixar que a coisa siga o seu ritmo. Só que muito cuidado. O fato da evolução intelectual ocorrer sempre não significa que ela não possa ter um aprendizado mais devagar, mais lento e um mais rápido e mais eficaz. Então, quando você estuda um bom autor, um bom livro, um bom escritor, você está aprendendo, porque você sempre aprende, só que você está aprendendo mais rápido e melhor. Por isso a vantagem de você aprender com o estudo. Porque aí você aprende mais rápido, de maneira mais completa e melhor. Porque a gente não para pensar, o que é um livro? Um livro é alguém que colocou no papel o que ela sabe e aprendeu. E para você não precisar gastar tempo até descobrir o que ela descobriu, ela já contou para você no livro. Então você poupa trabalho. Eu ouço alguém que já aprendeu e assim eu aprendo mais rápido. Porque eu não preciso gastar o mesmo tempo que ele gastou. Olha que genial que é o livro. É uma maneira de eu economizar tempo. É a mesma coisa, o Lauro me diz assim, olha, eu tô aprendendo a mexer em alguma coisa no celular. E aí o Lauro vai lá e abre o aplicativo e mexe, e fuça e tenta e erra. Agora imagina que eu digo assim, Lauro, eu já sei mexer nesse aplicativo. Pera aí que eu vou te ensinar como é que faz. Pronto, eu poupei tempo. Agora o Lauro sabe como é que faz porque ele aprendeu comigo mais rápido. Para qualquer coisa é assim. Por que a gente criou uma sociedade? Olha só que interessante. Por que a gente criou uma sociedade? A gente criou na sociedade escolas. Porque isso é uma demonstração da inteligência da sociedade. Imagina se todo mundo que nasce
tivesse que descobrir tudo o que outras pessoas já descobriram, o tempo que gastaria. Não, eu mando para a escola porque lá na escola ele vai aprender o que outros já aprenderam. Então ele não precisa ter que passar por tudo que o outro passou, porque ele atalha o caminho, né? Então a gente pega os grandes cientistas, olha, muitos cientistas levaram uma vida inteira para descobrir alguma coisa. Imagina se todo mundo que nasce tivesse que passar por tudo isso para descobrir. Não, agora o cara já descobriu, agora eu só leio o livro dele e a parte da descoberta já está dada. Ele me conta como é, como é que faz, como é que descobre, como é que aplica. Isso é evolução intelectual, por isso que a gente tem escolas. Percebe? Eu aprendo com quem já aprendeu e eu poupo tempo. É a mesma coisa que um mapa, né? Ou um GPS. Eu digo assim, olha, eu tenho que descobrir onde é que mora o Lauro. Imagina que eu tiver... Olha só, é um exemplo bom da gente refletir. Eu queria ir na casa do Lauro, eu quero descobrir onde é que ele mora. Imagina se eu descesse na cidade dele e procurasse de porta em porta. Claro que uma hora eu ia chegar na casa do Lauro. Mas é só eu pedir o endereço para ele. Eu vou direto. Nota? Esse é um exemplo do conhecimento transmitido. O que a gente tenta fazer aqui? A gente lê o Kardec e lê há mais de 10 anos. Já tem quase 20 anos. Tem 18 anos que eu estudo com seriedade a obra de Kardec. O que eu estou fazendo aqui? Aquelas pessoas que estão começando agora ou começar depois, eu estou transmitindo já para que quando elas forem ler, muita coisa que eu demorei tempo para descobrir o que estava querendo dizer, ela já vai saber. Essa é a ideia do progresso intelectual. Agora, o progresso moral é a mesma coisa. Se eu pegar como modelo e como guia espíritos que já evoluíram moralmente, eu também vou evoluir moralmente mais rápido. Porque eles vão me dizer o que eles fizeram. Por isso que você tem que pegar como professor um espírito da segunda ordem, porque ele já chegou na segunda ordem. Se eu pegar o da terceira, não adianta, porque ele está na mesma que eu. Eu digo assim, Lauro, o que eu tenho que fazer para ser espírito de segunda ordem? O Lauro diz assim, eu também não sei. Então não adianta. A gente tem que pedir para quem está lá na segunda ordem. Aí ele, porque ele está lá, ele sabe dizer o caminho. Então essa é a ideia do conhecimento intelectual e do conhecimento moral. Agora, para finalizar, que ela perguntou como fazer, né? Até para progredir moralmente eu preciso de conhecimento. Que aqui vem uma coisa que também é culpa do Emmanuel. Porque qual é a tática do Emmanuel? Se as pessoas estudassem, o Emmanuel não existiria. Então ele sabia que se o movimento espírita estudasse, ele corria o risco de perder o reinado dele. O que ele vai fazer a vida inteira? Desviar as pessoas do estudo. Desvalorizar o estudo. Por isso que quando a gente chega na casa espírita, a gente tem um bando de gente ignorante dizendo assim, ai, que adianta saber muito e não praticar os ensinamentos de Jesus? A pessoa caiu na isca do Emmanuel. Só que para você praticar os ensinamentos de Jesus, você precisa estudar. Porque se você não estudar, você vai demorar mais para aprender. Lembra todo o argumento que eu construí aqui? Inclusive moralmente. Então, até para praticar a moral e evoluir moralmente, a gente precisa de conhecimento. Se eu pegar um bom conhecimento, eu evoluo mais rápido. E por que o Espiritismo é um bom conhecimento? Porque quem construiu a teoria moral espírita é espírito de segunda ordem. Por isso que é o melhor conhecimento, porque quem construiu foi quem já está lá. Aí eu pego a obra de quem já está lá, porque se você perguntar para um espírito de terceira ordem como evoluir moralmente, e fazer a mesma pergunta para o espírito que já está na segunda ordem, é óbvio que o da segunda ordem vai dizer algo muito mais eficaz, porque ele já está lá. O da terceira ordem ele pode ficar especulando, chutando, adivinhando, imaginando, mas o da segunda já está lá. Por isso que na questão 919, as pessoas não param para pensar.
Na questão 919 do Livro dos Espíritos, é a última questão que trata no Livro dos Espíritos das leis morais. É a questão que encerra as leis morais. Sabe como é que Santo Agostinho inicia a última resposta, depois de passar muitos capítulos tratando das leis morais, que é o do progresso moral? Ele diz assim: fazei o que eu fazia quando estava na Terra. Olha só, sabe por que Kardec escolheu essa resposta? Porque ele está se baseando em alguém que fez e, portanto, já viveu e já conquistou. Por isso que Santo Agostinho diz, fazei o que eu fazia, porque ele fez. Por isso que ele é o melhor guia para dar a melhor resposta sobre o progresso moral. Porque ele pegou alguém que fez. Então ele já conhece o caminho. Se eu pegar um de terceira ordem, ele não vai poder dizer fazer o que eu fazia, porque ele não faz. Ele é de terceira ordem. Aí ele vai ficar dizendo, não sei, para te evoluir tem que fazer... Tem que frequentar o centro espírita. Olha, ele está dizendo uma coisa que ele acha. Aí a gente vai para o espírito superior, o superior diz assim, não é o lugar. Percebe? Então essa é a importância da gente ter um bom conhecimento até para evoluir moralmente. Se você acha que você vai evoluir moralmente, distribuindo cesta básica, indo no centro tomar passe, distribuir copinho d'água, que foi o que o movimento espírita ensinou. Porque as religiões ensinaram isso. O espiritismo copiou a Igreja Católica. Como é que era a noção antes de salvação? Vá na igreja. A gente passou séculos, vai na igreja. Daí as pessoas iam na igreja e fora da igreja eram monstruosas, imorais, corruptas, maldosas. Aí a gente vai ver, é porque não adianta frequentar um lugar para se tornar espírito de segunda ordem. Não adianta eu fazer uma vez por semana eu fingir que eu sou evoluído, sou bom, sou caridoso. Por isso que o espiritismo de Kardec não tem esse papo, vá num lugar para ser espírita. Por quê? Porque a história já mostrou que isso não é verdade, não adianta eu frequentar um lugar. O que fez o movimento espírita do Emmanuel? Reproduziu a ideia católica. Vá no centro espírita. Leia o evangelho. Agora não é mais a Bíblia, né? Leia o evangelho. A gente repetiu que não dá certo. Por quê? Porque a gente está seguindo o conceito de espírito de terceira ordem. Enquanto os de segunda vão dizer, não adianta ler um livro, simplesmente, ir num lugar. Não adianta falar de Jesus, simplesmente. Isso não te torna espírito de segunda ordem. Então o que precisa? Vá ler na obra de Kardec o que precisa. Vá ler a questão 919 que eu estou falando. Uma longa resposta de Santo Agostinho. Vê se na resposta de Santo Agostinho ele diz que tem que ir no centro espírita. Você vai ver que a resposta é bem diferente. Se ele diz que tem que fazer evangelho no lar, que o povo faz, você não vai ver. Que coisa engraçada, Santo Agostinho não diz isso. É porque ele é já espírito de segunda ordem, ele sabe o que funciona e o que não funciona. A gente é que foi enganado e está perdendo tempo. Então é muito importante essa pergunta, e nós vamos estudar com mais detalhe, tá? Para quem a Henriette fez a pergunta sobre a questão da evolução intelectual e a questão da evolução moral. Lauro. Isso. Ela faz isso aqui, ó. Então, esse conhecimento que você comentou agora, não precisa ser de tudo? Não. Aí ela vai colocar aqui, ó. Digo, precisar saber tudo, de química, de física, química, medicina, né, etc. Aí ela conclui dizendo assim: digo, precisar saber. Não, já coloquei isso aqui, né? Aqui. Entende minha dúvida? Ou seja, eu acho que ela quer saber assim. Então eu não preciso adquirir todo o conhecimento em todas as áreas, né? Eu acredito que você já deve ter respondido, mas você quer dar mais uma acrescentada, uma incrementada aí na resposta, Michel? Quero e muito, porque essa pergunta, olha só, essa pergunta que a Henriette fez, Kardec fez para os espíritos. Olha que interessante. Porque se eu tenho que evoluir moralmente e a vida na Terra é passageira, para que eu tenho que ficar conhecendo certas ciências, certas teorias? E aí a gente... É curioso, Kardec fez essa pergunta que a Henriette fez, eu vou pegar a questão e vou deixar para vocês lerem, para vocês verem que eu não estou inventando.
Kardec vai perguntar isso na terceira parte do Livro dos Espíritos, vai demorar para nós chegar lá, no item 898. Anota aí, Henriette, todos que estão ouvindo. Item 898 do Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar isso para os espíritos. Não vou falar o que ele diz, que é para vocês irem lá ler. Questão 898. Mas eu vou dizer uma frase que nós vamos ver daqui a pouco no Livro dos Espíritos. O espírito, para ser puro, tem que saber tudo. Tudo. Então, todo conhecimento é importante. Claro que a gente vai organizar a nossa vida de acordo com as nossas possibilidades, o nosso tempo, de acordo com aquilo que a gente já tem, aquilo que é a nossa vocação. Mas alguma coisa, nesse período curto que a gente fica em uma encarnação, a gente tem que se dedicar para aprender bem e aprofundar. E junto com o conhecimento das demais coisas que a gente vai escolher, isso é de cada um, a gente vai também reservar um tempo importante para a evolução moral. Essa todos têm que fazer. E do conhecimento apenas intelectual, aí você vai escolher algum para se dedicar. Claro que em uma vida não vai dar tempo de aprender tudo, por isso que o espírito de segunda ordem ainda tem que sofrer provas. Porque agora a parte moral ele já resolveu. Mas agora ele tem que aprender tudo. Percebe? Então leiam o item 898 do Livro dos Espíritos, que os Espíritos vão mostrar a utilidade e a importância da gente também estudar as demais ciências e ir aprendendo tudo. Tá certo? Muito bom, Michel. E aí você me faz lembrar o livro, a obra, o livro O Céu e o Inferno, na sua segunda parte, que vai tratar dos exemplos, uma comunicação de espíritos em condições medianas. Até o sobrenome dela é Characeu, é a Helene, me perdoem a forma como vou falar, Helene Michel, que ela teve uma vida toda fútil. Uma vida, né, que ela não aproveitou bem a encarnação e rica. Depois da segunda comunicação, que eu não me lembro o nome aqui, a comunicação seguinte a essa, da Helene Michel, que ele vai dizer que ele aqui teve uma vida também que ele não utilizou bem a encarnação dele e que ele precisava reencarnar para reparar, expiar, né? Então, reencarnar para reparar o tempo perdido. Então, vejam que para muitos vão dizer assim, não, eu vou deixar o conhecimento para outra encarnação, eu tenho eternidade. Cuidado, como diz o Michel, cuidado com isso, né? Ficar perdendo tempo ali de frente à TV, né? Só isso, só oba-oba, e desprezando o conhecimento ele é útil também. Claro, a aplicação é muito importante, o lado moral, mas o conhecimento é muito importante, diga-se de passagem. Michel, bom, eu já vou passar para você, vou despedindo aqui da galera. Pessoal, amanhã, às 20 horas, nós temos o nosso estudo da Revista Espírita, tá? 1858 nós estamos. E na quarta-feira, às 20h30, no canal Kardec Tube, nós temos o estudo da obra O que é o Espiritismo. Então, já fica o convite aí para a gente se encontrar amanhã e na quarta-feira. Michel, obrigado, foi muito bom. Não avançamos na questão, ficamos na 98, mas foi importante o que foi tratado aqui, tá? Abraço a todos. Michel, passo para você. Fiquem em paz. É isso aí. É muito importante isso que o Lauro falou. Se eu deixo de aprender por preguiça ou omissão, aí isso constitui uma imoralidade. Muito cuidado, então. A gente tem o dever de também cuidar do lado intelectual. Se você escolhe por preguiça, por alguma razão, de não querer aprender, sendo que você pode, então cuidado com as condições que eu estou colocando. Você pode aprender, deve aprender e deixa de aprender, você vai responder perante as leis de Deus. Isso é uma imoralidade, você está pecando na lei do progresso. Você poderia e deveria progredir mais e por preguiça você não está fazendo. Então isso também a gente responde. Eu abri aqui, Laura, tem a Helene Michel,
e o Marquês de São Paulo, deve ser esse que tu tá falando que é assim. Esse mesmo, justamente. É. Então eu gostaria de agradecer ao Lauro, agradecer aos que participaram, os que estavam aqui, com boas questões, importantes questões. A gente deu mais um pequeno passo no item 98. Na próxima segunda a gente já inicia 99 para finalizar essa introdução da escala espírita, e aí a partir da 100, item 100, a gente entra na escala espírita propriamente dito, né? É muito importante que todos tragam as questões para a gente ir elucidando. Então eu quero agradecer ao Lauro, quero agradecer a todos, desejar a todos uma boa semana. Amanhã o Lauro tem o estudo dele. Quarta nós estamos juntos de novo com o José para estudar o que é o Espiritismo, e que todos tenham uma boa semana.